eu estava respondendo umas perguntas essa semana para uma emissora de rádio. E a primeira pergunta foi o seguinte: pastor, é pecado ir ao motel? Pastor, é pecado fazer sexo oral? Pastor, é pecado fazer sexo anal? Pastor, é pecado ver filme pornográfico com cônjuge? Quando eu vi as perguntas, eu descobri que ela tinha um padrão. Qual era o padrão? Quebra de limites. Todas as vezes que um limite estava quebrando, eles estavam passando com o interesse de quebrar o próximo. Se você observar, assim que quebraram um limite, inevitavelmente ele não é a satisfação. Por quê? Porque pecado não traz plenitude, não traz prazer, não traz paz. Aquele que vive no pecado precisa estar pecando, porque como uma fogueira depende de lenha, certo? O pecado depende do erro. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? O texto diz que poucos dias depois, por quê? Ele já tem o que quer? Não. O que ele quer não é o dinheiro, ele quer ir embora. O filho mais novo, o do espírito aventureiro, daquele que acha que sabe, que pode controlar todas as coisas, ajuntando tudo. Ele partiu para uma terra longínqua. Ele foi para longe do pai. Longe, onde eu quero ver? Longe do meu pai. É isso. Mas seu pai é bom, mas eu não quero viver com ele. Eu gosto do que ele me proporciona. Mas eu não quero viver debaixo dos princípios e dos valores. E ele vai embora, ajuntando tudo. E quando ele chega lá, ele começa a desperdiçar os recursos, vivendo do jeito que ele acha que era legal. Qual é o grande problema da vida? É que nós vamos demorar a morrer. E louvado seja o Eterno por isso. Porque se você fosse morrer rápido, era maneiro. Fosse igual mosca, que vive 24 horas, algumas. Posa nas bostas, tudo. E depois morre. Desculpe a expressão para você que nos visita. Certo? Mas qual é o problema? É a tal da sustentabilidade. É que nós vamos viver bastante. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então não dá para ficar fazendo besteira. O camarada começa a viver de forma dissoluta, de qualquer maneira, sem pensar no amanhã. Entendeu? Não pensa no amanhã. É só hoje. Está lá o pobre coitado do filho. Perdeu tudo. E eu aprendi uma coisa nessa vida. Ele ajuntando tudo, acabou perdendo tudo. E fora da presença, na presença do pai, se você é o cara, ele te ama, sim ou não? E se você não é ninguém, ele também te ama? Sério? Sim ou não? E lá fora, se você tem tudo, os outros te amam? E se você não tem nada? E é isso que é esse engraçadinho, que nem existiu. Na verdade, Jesus está falando da gente. Que esse Zé Ruela aí, não existiu não. Jesus está dizendo que nós temos o espírito aventureiro, é nós que queremos ir embora, é nós que ficamos de olho achando que lá é tudo mais colorido, mais bonito, uma rave, você já enjoou? Posso ficar fazendo isso aqui até as 4 da manhã? Maneiro. Otários somos nós, que acaba o culto, vamos para casa. Dormir. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho.
Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.